Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste através da TV Câmara e presente neste plenário, muito boa noite. Farei rápidas considerações sobre alguns temas também, vereador TT, começando pelo grande evento ocorrido nesse final de semana, que já foi fala também do vereador Geraldo, que foi a 8ª edição do concurso de sopa de siri. Esse concurso ele começou modesto, um grupo de pessoas aqui do Centro Histórico, lideradas pelo Zé Ricardo, que é o presidente da Associação do Centro Histórico aqui de São José, acreditaram na ideia, o seu Jacó que está aqui presente, o Nini, que sempre estiveram em todas as edições, acreditaram na ideia e nós começamos pedindo o apoio aí das entidades governamentais à época, pedimos uma ajuda ao empresariado, à Câmara de Vereadores, a ajuda não chegava, mas mesmo assim na raça e na coragem, nós ousamos, vereador Thelma, há 8 anos atrás, iniciarmos essa festa pequena, lembra, seu Jacó? Que foi feita aqui mesmo, nesse hall de entrada da Câmara Municipal, a exemplo do que já havia acontecido na Estácio de Sá, antiga Estácio de Sá, aqui, a Casa de Cultura Estácio de Sá, onde hoje é a Fundação Municipal de Cultura. Houve umas tratativas também há algum tempo ali, mas a coisa meio que capengava e depois trouxemos para cá, as pessoas começaram a olhar. Há quem diga, Nini, que naquela primeira edição da festa, os siris sobraram e foram embora, porque não tinha quase ninguém, né? E hoje a gente já está numa festa que está faltando siri. Então, chegamos onde queríamos, provamos que é possível sim realizar um grande evento aqui no Centro Histórico. É possível, sim, trazer as pessoas para conhecerem esse conjunto arquitetônico maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade. E aí eu quero parabenizar a toda a associação, a parabenizar o Zé Ricardo pela iniciativa, as pessoas que se dedicaram para que aquela festa acontecesse. Ainda há uns probleminhas estruturais, temos que nos organizar e esperar um público maior, porque eu tenho certeza que em 2015 o público será bem maior do que foi em 2014. Cada ano essa festa cresce mais. Está provado que sim, é possível fazer festa aqui. Parabéns a todos que participaram e que organizaram esse grande evento. Um outro assunto diz respeito ainda ao Centro Histórico, também citado pelo vereador Wallace, que é a reforma aqui do Centro Histórico. Essa revitalização, que revitalização é esta? Fui convidado por um jantar na quarta-feira passada, posterior à sessão, convite feito por um grupo de artistas plásticos aqui do Centro Histórico, também, a maioria residindo aqui, preocupados com essa modificação, que ora se apresentava. Foi um edital proposto pela Fundação Municipal de Cultura, que foi realizado pelo IAB, o Instituto de Arquitetura do Brasil, e esse instituto ele coordenou todas as tratativas, tiveram 70 pessoas inscritas, dessas 70 escritórios inscritos de arquitetura, desses 70, apenas 30 ou 40 foram capacitados a participar, alguns foram desclassificados por falta de documentos, enfim, selecionaram 4 projetos. Os 4 projetos de escritórios de fora do nosso município. E sagrou-se vencedor um grupo de Porto Alegre, que veio aqui, visitou o Centro Histórico e não conhecia muito bem a nossa história, não entendia muito bem da nossa cultura, creio eu, apresentar um projeto que ele há de ser avaliado, há de ser questionado em alguns quesitos, elogiado em outros, né, e que está aí, colocado à prática. Eu não acredito que ele será implementado na sua totalidade, porque apresenta um processo bastante questionável do futuro aqui desse espaço, passando pela demolição desse prédio, que confesso a vocês, em determinado histórico, eu já fui em momento histórico, eu já fui a favor, e hoje eu questiono, pautado numa concepção de um eixo central partindo da Igreja Matriz, passando por uma praça, diretamente ao mar, como historicamente se apresentam as comunidades açorianas, e eu também, em determinado momento, questionava a colocação desse espaço aqui, como também do ginásio de esporte, mas hoje, com o passar do tempo, eu já revi meu posicionamento, senhor presidente, acho que isso aqui também faz parte da história desse povo, este prédio aqui, ele poderia sim ser muito mais utilizado, seja culturalmente, seja administrativamente, há de se refazer, quem sabe, a estrutura, usando vidros, se querem visualizar o mar, mas de forma alguma demolir tal empreendimento, assim como também eu não consigo conceber a demolição do ginásio de esporte e muito menos demolir o monumento do grande Plínio Verani, colocado na praça aqui à frente, que consagra a chegada dos casais de açorianos, ocorrido em 26 de novembro
em novembro ou 26 de outubro de 1750. Eu concedo uma parte ao vereador Geraldo. Obrigado pela parte. Eu vou entrar também nessa discussão em outro momento. E, politicamente, a Câmara Municipal, a Casa do Povo, tem que permanecer no centro histórico. A questão política central. Para onde iremos? Então, eu acho que não podemos abrir mão da Câmara continuar no centro histórico de São José. Obrigado pela parte, vereador Adriano. Obrigado pela contribuição. E aí querem colocar abaixo parte da nossa história e volta ao Monumento do Plínio, que faz uma leitura fantástica. Para quem não conhece, venha ver e fazer a leitura de todas as representatividades das 9 ilhas, com as crianças representando o novo continente a ser conquistado, e marca essa chegada de outubro de 1750 aqui no nosso centro histórico. E aí é triste. Por um outro lado, há uma concepção bastante inteligente para se reaproveitar aquele espaço da Bica da Carioca, com trilhas, com bicicletários, e tem que ser realmente revitalizado. Mas, para lá, vamos ver realmente o que deve ser tirado, o que deve ser reformado, o que deve ser mantido. Não acredito que seria um projeto para ser implementado na sua totalidade, até pelo alto custo. Ele custa 32 milhões de reais. Isso passa por uma captação de recursos do governo federal, governo estadual. Então, é uma coisa a ser estudado por um longo período ainda, né? Houve uma premiação, o primeiro colocado ganhou 40 mil reais, o segundo 20 mil e o terceiro 10 mil reais. Uma equipe formada por moradores aqui do Centro Histórico avaliaram os projetos, fizeram uma série de observações, construíram uma ata de avaliação, pessoas sérias que avaliaram o projeto e condicionaram, e aí vem um fator importante, condicionaram a implementação da sua totalidade a ser aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que já existe no município de São José e que foi aprovado nesta casa recentemente. Então, nada será feito sem que haja essa aprovação do próprio Conselho Municipal de Cultura. Há uma outra questão também, quando se fala em demolir o prédio da Câmara, e aí eu li, através da imprensa também, que o próprio Poder Legislativo não foi notificado oficialmente, já lhe concedo uma parte. Aqui são poderes independentes, tem o Executivo, tem o Legislativo, é óbvio que essas tratativas teriam que ser todas discutidas democraticamente com todos os poderes. Eu concedo uma parte ao vereador Telmo. Também vou voltar no outro momento para discutir, mas só para lembrá-los que, na verdade, quando se pensa nessa reformulação, e eu aqui quero me consorciar ao senhor, precisava ter feito um estudo um pouco sobre a realidade histórica dessa região, mas eu acho que também temos que pensar na mudança do plano diretor, porque plano diretor não é só zoneamento. Essas mudanças que querem ser implantadas aqui passa por uma concepção nova de cidade, não só de centro histórico, porque nós vamos mudar o eixo da gastronomia, de uma série de outras coisas, que passa por um planejamento urbano. Então, eu creio que precisa também, antes de qualquer intervenção nesse espaço, precisa se estudar o que nós queremos enquanto cidade. Obrigado. Obrigado também pela contribuição, concordo plenamente com a sua fala. De tudo isso, há de se ter um resultado positivo. Os olhares estão voltados para o centro histórico, o que é muito importante. Passamos muito tempo aí na obscuridade, as pessoas não observavam esses casarões, muitos não davam a devida importância que esses casarões merecem, que o povo que respira a cultura aqui do centro histórico sempre mereceu ao longo dos tempos, e os olhares agora estão voltados para cá. Que Oxalá dê uma luz para que realmente, de uma vez por todas, a gente possa recuperar o Teatro do Fumelo, a gente possa recuperar a Bica da Carioca, a gente possa ter um centro histórico visitado pelos demais municípios aí da região e também todo o grupo aí que venha visitar a nossa capital do estado possa vir até São José e ter uma grande cidade para ser visitada. Para terminar, eu tenho 2 assuntos, mas eu volto em outro momento. Um diz respeito à nova sinalização que está sendo feita aí pelo município de São José, onde a gente já questionou aqui, muitas das ruas não tem mais condições de ser estacionamento dos 2 lados, e eles estão fazendo uma nova forma aí de autorizando a estacionar somente em um dos lados. Mas há de se observar, por exemplo, aqui na rua Bernardo Halford, que existe uma série de prédios com garagens ao longo da rua. E a placa de sinalização do proibido estacionar está sendo colocada do lado contrário. Daí as pessoas não podem estacionar desse lado e também não podem estar parando na frente das garagens. Os moradores ali não têm mais como parar
para acessar, receber uma visita ou coisa parecida. Volto a esse assunto. E um último assunto diz respeito à quantidade de carros espalhados pelo município, carros apreendidos aí, Secretaria de Segurança do nosso Estado. Aqui nós temos uma fotografia lá de Forquilinha, se der para fechar bem ali, Cezinha, nos carros, a gente vai ver a quantidade de carros apreendidos que ficam aí jogados nos pátios das delegacias do nosso município, abandonados. E esses carros aí, pela situação que eles ora se apresentam, são carros que estão ali há bastante tempo. Nós temos aqui Barreiros, acontece a mesma situação. Mais uma foto aqui, Campinas. É uma quantidade bastante exagerada de carros que há de se fazer algum convênio, há de se fazer, tomar alguma providência. Tem mais uma foto aqui lá de Barreiros, Forquilinhas é igual, para que esses carros sejam retirados e a cidade possa voltar a ser aquela antiga São José que a gente tanto ama. Obrigado, boa noite. Vereador Neri Oswaldo Amaral, do PMDB, pelo tempo de 10 minutos.